dia de novo, prazer tê-los aí, tá? Nossa Casa Espírita, nesse momento de reflexão semanal, onde nós sentamos juntos, paramos, respiramos fundo para refletir sobre as nossas vidas não só a vida que nós vivemos hoje, né? Essa vida que nós recebemos como encarnados hoje, mas também a nossa vida como um todo, a nossa eternidade. Somos espíritos eternos. Então, cada momento de reflexão, cada passo adiante que a gente dá, no caminho das lições que Jesus nos deu, esse passo é definitivo, é um passo que a gente acumula conhecimento, que a gente se transforma. E esse é justamente o momento onde nós temos que refletir um pouco mais, respirar fundo, tentar deixar um pouquinho a correria da vida, né? As contas, os problemas, as coisas dessa vida, né? Que essa vida está aqui, a gente está vivendo esses monte de pontos, né? E tentar deixar um pouquinho eles fora do nosso foco para que a gente possa focar em nós, espíritos eternos. Espíritos que vão continuar progredindo. Quanto mais nos dedicarmos a nós mesmos como espíritos, mais vamos progredir. E hoje nós vamos continuar, né, no capítulo 13. Bom dia, bem-vinda, Andréa, tudo bom? Continuar no capítulo 13. É um capítulo que é muito importante, né? Jesus aí vem nos ensinar, né, vários pontos, né? Parece uma frase tão pequena, né, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo. E nesse momento do capítulo nós estamos falando da beneficência. O quanto a beneficência é importante nas nossas vidas. O quanto essa beneficência tem que ser adquirida por nós de uma maneira mais profunda, né? A gente falou lá no comecinho do capítulo que a gente acabava ajudando com o supérfluo, que a gente não achava caminhos, né? Tudo que é abundante para mim eu ajudo. Será que eu consegui me privar um pouquinho mais? Será que a gente consegue refletir sobre esses pontos do espírito, né? Pontos nossos como espíritos? E agora nós estamos no momento das instruções dos espíritos, né? Instruções, bom dia, bem-vindos. Instruções essas que vieram sendo colocadas para nós, para que nós refletíssemos, né? E justamente eles vão explorar um pouquinho mais esse ponto que a gente comentou lá no comecinho do capítulo, tá? Então eu convido a todos aí nessa jornada de hoje de reflexão, tá? Eu vou começar a transmitir aqui a nossa tela, né? Deixa eu fazer. Eu sempre apanho aqui, né? Aqui, ó. E para que a gente possa seguir de uma maneira bem mais estruturada, né? Vamos fazer uma prece, acalmar nosso coração e sentir um pouco a presença de Jesus. A presença de Jesus nesse ambiente, a presença de Jesus em nossos corações, em nossos lares. Que esse amor de Jesus nos envolva. E agradecemos muito, porque Ele sempre está do nosso lado. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, Jesus está conosco. Nós nunca estamos sozinhos, por mais que pensemos que em algum momento a gente possa estar sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Que nos possamos nesse momento sentir abraçados por Jesus, acolhidos, e que as palavras dele possam tocar o nosso coração. E aproveitamos humildemente pedir que ele nos acompanhe nesse estudo, que os mentores da casa nos acompanhem nesse estudo, para que as nossas reflexões sejam cada vez melhor aproveitadas por nós. Que assim seja. Muito bem, então, como eu estava comentando com vocês, agora sim. Então vou colocar para vocês, vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse vídeo, tá? Ele é uma animação e eu gostaria, ele não tem um teor, né, espírita, esse vídeo, mas eu quero muito que vocês prestem atenção nessa animação e vamos refletir juntos sobre ela, tá bom?
Gostaram da animação? Ela traz alguma coisa para a gente refletir ou não? Muitas vezes a beneficência ela é difícil de ser acolhida, é difícil. E eu tenho certeza que, assim como eu, quando assisti a primeira vez, né, vocês achavam que a velhinha estava sendo prejudicada naquele momento. Que ela estava ali, brava, né, não sendo beneficente, né, ela não estava sendo beneficente, e que o outro estava fazendo alguma coisa contra ela, né? E no final, surpreendente, o garoto era bastante beneficente. Ele conseguiu aplicar a beneficência. Você fala, Rafael, mas o que é a beneficência? A beneficência é justamente isso, aplicar a caridade. É olhar para o outro e falar assim, esse outro precisa. Ele precisa até mais do que eu. Ele precisa de alguma coisa que é minha, por exemplo, pode estar sob minha posse. Mas ele precisa mais do que eu. E se ele precisa mais do que eu, será que eu não posso entregar para ele aquilo? Ah, mas assim você vai falar, tudo que a gente tem que entregar para o outro que não tem casa, que não tem roupa. Não é bem assim. Jesus nunca nos falou para entregarmos tudo, para ficarmos na rua no lugar daquela pessoa que não tem nada. Não é isso que Jesus nos avisou, tá? E nos ensinou. Jesus sim nos avisou que nós temos que cuidar de nós temos que ter saúde, nós temos que ter trabalho, nós temos que estar bem conosco, mas o nosso irmão que está ali passando necessidade, se ele precisar de ajuda, se nós ajudarmos, é como se nós estivéssemos ajudando ao próprio Jesus. Como Jesus nos trouxe naquela, sabe o trecho, né? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive doente e fostes me visitar.
É um trecho muito bonito e muito profundo. Porque Jesus, quando joga isso para nós, ele está falando o seguinte: quando você faz para alguém, é para mim mesmo que você está fazendo. E nós negaríamos alguma coisa a Jesus, que está lá por nós a todo momento? É possível negar alguma coisa a Jesus? Então eu começo já com esse espírito, porque a gente começa essa reflexão de hoje, essa jornada de hoje, de uma maneira mais profunda. E nós vamos trazer aí o primeiro texto das Instruções dos Espíritos, que é o item 14, onde Kardec trouxe na íntegra, alguns pontos que a gente tem que refletir. E bastante alinhados com aquele videozinho que eu trouxe no começo, para a gente começar a olhar para nós e expandir o nosso ponto. Tá certa a página? Tá certa? Boa, obrigado. Então vamos começar a entrar um pouco no que o Kardec trouxe pelos Espíritos, tá? Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Tá? Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. Então, nesse momento, esse Espírito está trazendo para nós, ele fala que a esmola é necessária. Tem pessoas que não têm o mínimo de conhecimento para que possam ter um trabalho, para que possam buscar sua própria dignidade. Tem pessoas que sim, passam por sérios problemas, né? E é dessa desigualdade, é desse processo evolutivo que nós estamos vivendo aqui hoje. Esse é um mundo de expiação e provas. Esse é um mundo, né, que é um mundo que a gente vai encontrar, infelizmente, mais o mal do que o bem. O próprio Evangelho diz, né, que uma penitenciária, um hospital, um manicômio. O planeta Terra, ele ainda precisa, tem muitos, né, que ainda precisam de muita ajuda. E nós nos incluímos nisso, né, ainda precisamos de ajuda. Tá? E esse processo de ajudar o próximo, da caridade, ele é um passo para que a gente possa, como espírito, ser melhor. Porque sabemos que nosso passo evolutivo não está aqui na Terra. Não são os bens que acumulamos na Terra que vão nos fazer pessoas melhores. Né? A gente já comentou isso, eu desculpe ser repetitivo nesse ponto, né? Mas o dia que acontecer o desencarne, meu desencarne vai acontecer algum dia, é inevitável, é a lei da vida. Meu desencarne vai acontecer algum dia. E a hora que meu desencarne acontecer esse dia, naquele próximo dia, eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais lugar para voltar. Aquele endereço lá onde eu moro já não funciona mais para mim. Eu não tenho mais RG, eu não tenho mais roupa, eu não tenho mais computador, o celular, eu não tenho mais nada. Nada da matéria vai comigo, nada. Eu vou dar o passo para o mundo espiritual e nesse mundo espiritual eu tenho que recomeçar na minha vida como espírito, voltar a entender as regras do espírito, voltar a conviver como espírito. Somente espírito, sem a carne. E quais são os benefícios que eu vou levar comigo? Se eu não posso levar o celular, se eu não posso levar onde eu moro, não posso levar meus bens, eu vou levar só a moral, só o que de bom que eu consegui acumular comigo. Comigo como a minha transformação, como meu crescimento, tá? E é muito importante, deixa eu voltar aqui no texto, é muito importante que ele traz isso da esmola, porque não é bom, nem é bom para quem faz, nem é bom para quem recebe. É uma ajuda, mas não pode ser diferente, isso pode ser melhor, né? Porque existe esse ponto, né, complicado, né, de você fazer essa esmola, que é necessário, se precisa, tem que fazer. Nós, aqui na nossa casa, ajudamos 17 famílias, todo mês, e elas precisam, se a gente não ajudar, elas vão ter necessidade. Ah, mas dá para fazer um trabalho para elas? É difícil. É difícil. Pessoas muito humildes, precisam de muita ajuda. Ajuda que a gente pode, um dia, né, quem sabe, conseguir educá-las, dar uma profissão, começar a expandir isso como um trabalho. Mas hoje elas precisam de esmola. E eu tenho certeza que elas não ficam 100%. Elas vão ficar felizes, vão ter o que comer, mas é
não é, assim, como ele fala, é quase sempre humilhante nesse processo. Existe alguma coisa complicada aí. Tá? A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Então, o que Kardec trouxe como esmola e o que ele trouxe como caridade? A esmola é algo que você dá meio forçado, eu preciso ajudar, né? A caridade é você fazer sem esperar nada em troca. Fazer porque a pessoa vai ficar tão feliz, aquela necessidade vai sumir, e é uma necessidade que você pode vir a passar depois. Eu posso tirar da minha boca para aquela pessoa comer. Mas se eu não entreguei com essa sensação de esmola, com essa sensação de eu estou sendo obrigado a fazer, isso não é uma obrigação. É expressão do amor. A gente acaba se confundindo nisso. Quantas vezes Rafael vai ter que fazer aquela coisa, mas eu estou precisando disso ainda, eu vou ter que fazer porque ele está pior que eu vou entregar. Não é assim. Não é esse sentimento que a caridade quer trazer. A caridade quer que você vá e pense primeiro nele. Nossa, não sou eu que estou tendo que abrir mão, é ele que está precisando. A coisa muda, o foco muda para o próximo. E são esses pontos que esse Espírito, né, pelo caminho de Kardec, quer nos trazer, essa ligação de amor, que é uma expressão de amor. Então você sai desse âmbito de forçado para um âmbito de ele precisa mais do que eu. Ele está sofrendo, eu penso nele antes de mim. Tá bom? Eu estou reforçando esse ponto porque a gente vai trazer, Kardec vai trazendo nessa mensagem, tá? Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Queria voltar naquele videozinho que a gente conversou, aquele garoto lá ouvindo rock, aquele garoto chacoalhando lá. Ele se importou? Ele ficou magoado com aquela senhora? Ele desrespeitou? Ele atuou de alguma maneira que não seja com indulgência? De olhar para ela, ela devia estar com fome, só que ele queria dividir, ele também estava com fome. Então vamos dividir, vamos compartilhar. Ele deixou ela pegar um, ele pegou outro. Ele não negou ela pegar, ele não fez o que ela fez, que pegou e botou no colo dela. Sendo que aquele pacote de biscoito era dele. Ele permitiu e deixou. Depois que ela colocou no colo dela, ele tirou do colo dela e colocou no meio. Isso é para nós dois. Nós dois podemos compartilhar isso. Então ele teve esse cuidado, ele teve esse tato, e ela reclamando, ele não reagiu de maneira ostensiva, ele fingiu que não era com ele, continuou ajudando ela da melhor maneira possível. Quantas vezes nós mesmos podemos ficar, porque alguém fala alguma coisa, eu estou ajudando, a pessoa já começa a reclamar, a gente para de ajudar. A gente cruza o braço. Essa pessoa é mal agradecida. Essa pessoa não sabe o esforço que eu estou fazendo para ajudar ela. Essa pessoa não vê o que eu estou fazendo para ajudar ela. Quantas vezes a gente não faz isso? Ou já fez, ou vai fazer, caso essas palavras desse Espírito não sejam absorvidas por nós. Esse é o momento da gente poder olhar para si mesmo e pensar, será que naquele simples vídeo, quantas vezes eu fiz parecido, não foi com a bolacha, foi com qualquer outra coisa, né? Eu já não fiz parecido? E que eu poderia evitar isso, ser mais simples, mais indulgente, perdoando as fraquezas, como estão convidando a gente, e não ferir o amor próximo de ninguém. Amor próprio, desculpa, do próximo, né? Muito bem, vamos continuar aqui, vamos continuar nessa reflexão. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós. Então, para nós, é mais cobrado. Bom, como Chico já falou há muito tempo,
A religião espírita é a religião do futuro, porque essa religião ela vai mostrar que tudo que nós fazemos reflete em nossa vida, nosso próprio impacto, retorna para nós. Se nós fazemos o bem, vai voltar o bem. Se nós nos equivocarmos, vão voltar reajustes que a gente vai ter que fazer. E ela não vai ser uma religião das massas, não vai ser tão fácil assim atrair as massas, porque é muito melhor a gente olhar para o lado e falar, a culpa é do outro. É aquele lá que faz isso comigo. É aquele espírito, é o demônio, é qualquer coisa fora. Mas não somos nós. Não somos efetivamente nós que fazemos. Então, para nós, com esse chamado, essa reflexão, é um ponto mais importante, o quanto que nós podemos fazer diferente em nossas vidas. Com a indulgência que aquele garoto estava fazendo, num problema tão pequeno, às vezes é pequeno o problema. Quantas vezes a gente cria caso com quem a gente ama por um problema pequeno. Só o nosso orgulho que apita, é porque eu faço, porque eu aconteço, porque não sei o quê, não me dá valor, e a gente gera um problemaço. Rupturas de família por causa disso. De entes queridos, de amigos. Ou a oportunidade que a gente tem de se reconciliar com o inimigo. Estamos ali tentando. Na vida passada nos desentendemos, foi terrível. Estamos voltando nessa vida com a memória apagadinha, né? A gente tem o Espiritismo ensina um pouco da doutrina, né? A gente pode ter um pouco mais de receio com aquela pessoa que a gente conhece, porque na vida passada pode ser que teve, né? Algum atrito, mas nós viemos aqui dispostos a tentar. E o nosso orgulho, a primeira que ele faz, a gente já dá no peito, não serve. Esse aqui não dá. Essa pessoa eu não quero. E aí o que acontece? Perdemos essa oportunidade de ser indulgentes, de tentar ser pessoas melhores, espíritos melhores, é o nosso objetivo, tá? Então esse é um chamado importante que Kardec, desse texto, traz para nós novamente, tá? E em conduzindo aos menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, né, trazendo eles para escutar um pouco o que a doutrina tem para falar, trazendo, né, todos aqui a gente possa escutar, onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde o Espiritismo é essa nova forma de pensar. Né? É um novo. É a gente ser indulgente, praticar a indulgência em qualquer momento, em qualquer situação. É difícil, principalmente com as pessoas que nos fazem mal. É muito difícil. É muito difícil ser indulgente. Mas esse é o caminho. A gente não pode se deixar ser atacado. Se tem violência doméstica, tem tanta coisa que acontece que isso não pode ocorrer. Não é isso que a gente está falando, tá? Não é disso que a gente está abordando. Mas sim, isso é errado, isso tem que ser atuado e tem que ser denunciado, não é isso. Mas ser indulgente com aquele que a gente poderia ter se respirado mais profundamente, poderia ter escolhido uma outra atitude, depois a gente se arrepende, a gente fala, nossa, eu perdi a oportunidade. Por aquela besteira a gente causou uma briga. Por aquela besteira eu tive um problema que vai ser muito maior ser resolvido se eu tivesse respirado, deixado a coisa acontecer, deixado as coisas fluírem, se eu tivesse um pouco mais. Imagina se aquele garoto perde a cabeça com aquela senhora no vídeo, né? Perde a cabeça por uma besteira, um pacote de biscoito. Então é importante que a gente reflita, tá? E aí ele continua, né? Kardec continua o texto, né, que é trazido pelo nosso querido Espírito, que eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem acertar as suas misérias, sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são
rostos, né, perdão, rostos, português aí falhou. São radiosos e como os corações batem em uníssono. Então elas estão ali se dedicando. Essas reuniões de senhoras de todas as idades estão ali se dedicando a alguma coisa. Felizes. Estão empregando ali alguma coisa, né? E estão unidas com um só objetivo. Isso é importante. Quando a gente fala uníssono, elas estão só num objetivo, num som, uma só vibração naquele momento. Vou continuar o exemplo aqui. Mas qual é esse objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres, né? É o que a gente está vendo agora, né? Estamos aqui aproveitando o gancho, discutindo a aquisição de cobertor para as famílias, tá? Carentes, aquisição de... A gente sabe que o frio está chegando. Quem puder ajudar, a gente agradece, tá? A gente vai fazer essa aquisição. Qualquer doação, ou cobertores, né, roupas, qualquer coisa a gente pode e vai ajudar essas pessoas e a gente consegue receber, tá? Então essas senhoras, nesse caso, estão ali, trabalhando nisso. Sabe que será ruim para aqueles pobres. E ele continua a história. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. Essa formiga, no caso, são aquelas famílias carentes, que não conseguiram amontoar o que precisavam para enfrentar o inverno. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós, elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Elas estão lá unidas para isso. Então, é interessante como esse texto está sendo tratado. Imagina ele na posição dele como no mundo espiritual, vendo aquelas pessoas sofrendo, ele assistindo lá, onde ele está no mundo espiritual, pessoas em angústia, sabendo que os seus filhos vão passar frio, sabendo que alguma coisa é inevitável, vai acontecer o inverno e elas vão passar frio. E do outro lado ele está vendo pessoas se desdobrando para fazer a caridade. E que isso vai se conectar em algum momento, que isso vai se juntar. Então ele falou paciência, né? Ele estava orando por elas, né? Paciência. O consolo vai chegar. Depois, num dia desses, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, porque elas, pessoas que estão em sofrimento, que pedem, que sofrem, elas ficam em desespero. Elas ficam em desespero. Ainda mais você vê filhos passando frio, pessoas ali que você ama e você não pode fazer nada, dá desespero mesmo. E aí, é nesse momento que elas estão nesse desespero, né? Ele sabe disso, a espiritualidade superior sabe que isso acontece, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós estamos em crescimento. E o sofrimento, por mais que nos ajude a crescer de alguma forma, é penoso passar, é difícil. Né? Então, essas falhas de desespero acontecem, tá? Então, nesse momento mais crucial, mais difícil para aquelas pessoas, para aquelas famílias em necessidade, vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Eles vão chegar com o auxílio. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Por que ele coloca essa frase, né? Se a gente olhar bem, né, nos exemplos que a gente estava conversando agora, quantas vezes o nosso orgulho, quando a gente está ajudando alguém, nosso orgulho faz com que a gente pare. Faz com que a gente repense, eu faço de tudo para aquela pessoa e ela faz isso para mim. Imagina se essas senhoras, né, se caíssem na tentação de falar, elas estão reclamando, então não vou levar essas roupas para essas crianças. Ele está aqui se matando para entregar, porque não é fácil também fazer. Elas estão doando o tempo, estão doando o empenho, estão doando tudo que elas têm para poder fazer roupa para essas crianças. Elas estão se privando de algumas coisas para isso. Imagina se elas parassem se ouvir essas murmurações.
Quantas vezes nós paramos quando ouvimos murmurações? Então não devemos parar. Porque como Ele mesmo trouxe para nós, esse Espírito trouxe, o amor segue de bem perto o ódio porque eles estão em sofrimento. É difícil você passar pelo sofrimento. Você se desespera. Então quando a gente olha o desespero alheio, que a pessoa até pode parecer ingrata, que a gente supere, que a gente seja indulgente. Porque se a gente não for, a gente vai deixar aquelas pessoas em sofrimento contínuo. A gente poderia abreviar esse sofrimento. A gente poderia abrandar o sofrimento de alguma forma. Que a gente não caia nessa armadilha do nosso orgulho, tá? Vamos seguindo aqui. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento. Vejo as comunicações do bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Então, ele reforça que elas estão se privando de coisas a fazer. Se privam, às vezes, da família, de um tempo em casa, se privam para poder ajudar. Então, os encorajamentos vêm, elas precisam ser encorajadas para não deixarem de fazer a caridade. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também um concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para compensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, a única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que a ela não lhes faltará. Esse é um trecho do Espírito de Cáritas, que trouxe a prece de Cáritas tão famosa no meio espírita, tá? Que ele comenta que ao final de tudo, de todos esses esforços, né, dessas pessoas que são indulgentes e não caem nesse equívoco de se sucumbir ao orgulho, ao nosso próprio orgulho, de olhar para o lado, achar que está fazendo demais, a pessoa não sabe agradecer, não sabe enxergar e parar de ajudar, não. Cáritas fala para nós, atentos a isso. Sejam indulgentes. Façam a caridade sem pensar no outro de forma pejorativa, porque eles estão em sofrimento. Às vezes é o que eles conseguem trazer para fora. É o que está dentro deles, é aquele turbilhão dentro deles. Saber enxergar isso e continuar firme vai nos trazer mais próximo, cada vez mais próximo do que Jesus nos ensinou. Pensando que a melhor forma da gente encarar, por exemplo, quando o indivíduo que consegue fazer a caridade e visualiza o orgulho que ele está recebendo a caridade, a melhor forma da gente respeitar é trocar de lugar. Sim. Se coloca recebendo. Se coloca pensando que você não foi capaz. Tá aí. O orgulho nasce da gente sentir a falta de capacidade de prover para você e para os seus próximos, né? Seus filhos. Isso é uma coisa muito difícil para a gente. Sim. Muito difícil. Sim. Então, antes de entregar alguma coisa, antes da gente até falar alguma coisa, a gente teria que fazer isso. Para baixar o nosso orgulho, não o dele. Sim. O nosso. Porque a gente chega ali, babaca. A gente chega. Por mais que a gente pense que não chega, a gente chega. A gente chega jogando, a gente chega chegando. Né? Então, é trocar de posição antes de entregar. É trocar de posição antes de fazer qualquer coisa. Como eu estaria neste lugar? Morando na rua, não tendo que comer, passando frio e os meus da mesma forma. Sabendo que todo mundo que passa por mim julga. Sim. Eu posso não comprar uma conta de algo na boca. Todo mundo que passar por mim vai pensar que eu não tenho. Porque eu não tenho necessidade. Não porque eu não bebo, mas eu tenho necessidade. Mas nós somos eficientes demais nisso. Então, se a gente puder trocar a base aí, acho que é legal.
Você trouxe uma ideia muito boa, André. Obrigado por você ter compartilhado isso. A gente, muitas vezes, é muito fácil, né? A gente é especialista em resolver a vida dos outros. Vou tentar traduzir o que você trouxe aqui. A gente é especialista em resolver a vida dos outros. Nossa, faz isso, 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 está resolvido. Não é? É olhar para o lado, vida dos outros, rapidinho já resolve, tão fácil. E a minha vida? Com as oportunidades que eu tive, ainda não consegui chegar nem perto de muitas coisas que são colocadas na minha frente. E não é só pelo texto, não é só pela mensagem de Jesus. Temos exemplos. Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, vastos exemplos. E eu não consigo chegar perto deles. Pelas oportunidades. Desculpa. Pô. Você falou agora do Chico, daquela passagem, né? De que ele recebe um relógio de ouro. Da mulher que se sentiu grata por aquilo que ele passou para ela, uma mensagem espírita. Sim, sim. E ela tirou o relógio de ouro e deu para ele. Ele, na mesma hora, segurou o relógio, foi de lado. E veio a senhora que precisava dar remédio para os filhos, em hora certa, e que não tinha relógio. Pegou o relógio e passou para ela. E aí, amigos dele, que compunham a mesa com ele, o que você está fazendo? Esse relógio aqui não vai estar. Esse relógio não te dá hora. Então, nós mudamos a gente está aqui para isso. Esse é um grande momento para a gente refletir. E esses exemplos que você está trazendo são importantes, André, para a gente refletir. Acho que o grande objetivo de nós hoje, nesse momento, nessa manhã, é olhar para si mesmo, esquecer, como eu falei no comecinho, deixar um pouquinho as turbulências do dia a dia fora e olhar para o mais importante, nós como espíritos. Para onde nós estamos indo, o que mais a gente pode fazer de diferente, de novo, que transforme nossos atos, as nossas escolhas de maneira melhor. E que essas ideias venham a refletir sobre isso, tá? Muito bom, obrigado. E aí eu trouxe mais um videozinho antes de a gente falar do próximo, tá? Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Nem vem da Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer.
Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou, não, me deixa, me deixa. Pedro, Não. irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai fazer, vai trabalhar. E me deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode, pelo amor de meu Deus, Deus, me deixa tudo em de paz. novo. Mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Muito bom. Muito bom a gente rir um pouquinho, né? Mas é um ponto bastante forte, né? A gente está falando aqui da nossa... Deixa eu colocar isso aqui, senão vai cair. A gente está falando aqui da nossa encarnação, dos pontos que nós temos que resolver, né? E o texto anterior falou da beneficência com os nossos parentes, a indulgência com os nossos parentes, a indulgência com os desafetos, né? A indulgência que temos que aplicar no nosso dia a dia. Muitas vezes cometemos pontos terríveis, né? Em outras vidas. Nós nos lembramos, né? Nós estamos aqui, encarnamos sem noção do que aconteceu e estamos aqui tentando aprender a nos amar com um irmão. Pode ser um irmão próximo, pode ser um primo, pode ser um pai, um tio, um avô, qualquer que seja o formato da família que nós temos. A gente não lembra o que aconteceu, o que a gente fez ou o que fizeram para nós. E a gente encarnou ali, tentando aprender, construir esse sentimento de amor. A criar esse sentimento de amor. E como a doutrina espírita, eles trouxeram esse grupo, chama Amigos da Luz. Amigos da Luz, é um grupo espírita, né? Usa o humor para trazer a doutrina, né? Trazer mensagem da doutrina. E é um ponto muito importante que eles trouxeram. Se os desafetos se vão, boa parte da missão aqui na Terra também se foi. Porque nós estamos aqui para também resolver esses pontos com os nossos desafetos. Trazer esses desafetos para um outro nível de relacionamento. Que nós consigamos, ao mínimo, começar a reconciliação. E uma grande ferramenta para isso, e aqui a gente vai ver também agora nesse texto, é a beneficência. Estamos no tópico 15, tá? Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, sou pobre, mas não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes, né? Lembrando que a gente acabou de ouvir de Cáritas, né? Do trecho de Cáritas, que a indulgência e fazer a caridade existem várias formas, várias. Não é só a forma como de entregar alguma coisa, ou de construir alguma coisa, ou de tirar uma roupa, uma comida, não. A caridade, ela se expande de várias e várias maneiras. É aceitar aquele gênio de um parente, de um amigo, é entender como as coisas funcionam e entender que ele é assim, está no tempo dele, é um espírito em evolução, assim como eu. Ele tem a forma dele ser. A forma que eu sou pode também incomodá-lo muito. A forma que eu sou também pode causar problemas para ele. E a gente ser indulgente um com o outro. Aplicar essa caridade. É com o chefe no trabalho, nas escolas, nos caminhos onde a gente vai, estudando. É difícil. Então, a gente precisa aplicar essa indulgência. Para que a gente consiga continuar a construir esse relacionamento. Tá? Obviamente, de novo, tem coisas que são inaceitáveis. Violência, bullying, violência doméstica. Isso não tem que ter indulgência. Tá? Tem que denunciar e não deixar continuar. É o que não pode acontecer.
Mas existe sim coisas que nós, que a gente acabou de falar, no dia a dia, que a gente pode perder a paciência por pouco. Esses pontos que a gente tem que olhar para nós mesmos, tá? Esse é o grande convite para que nós trabalhemos isso em nós e minimizemos esse nosso orgulho, tá bom? Não lhes perdoais nada, né? E vós erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos se fizessem o mesmo a vosso respeito. Isso ocorre muito mais fácil, por isso que a gente trouxe na ideia dos desafetos. Isso ocorre muito mais fácil com alguém que eu tenho dificuldade de lidar. É muito mais rápido, eu sou juiz, a gente acabou de, a André também trouxe esse exemplo, a gente é facinho para julgar a vida dos outros, para arrumar tudo, e a gente vai para cima com tudo, a gente não aceita, a gente não tem indulgência com essas pessoas. Não tem. Isso se expande, estamos num momento bastante profundo na sociedade. Eu não quero causar polêmica aqui, mas você vê que tem partidos políticos, ideias contrárias, e não existe indulgência. Pessoas estão se degladiando em grupos sociais, WhatsApp, redes sociais, se degladiando por ideias e nenhum é indulgente com o outro. E é uma ideia. É uma ideia que a pessoa tem. Certo ou errada é o que ela quer, é o que ela acredita. Temos que deixar ser como fosse, porque se fosse comigo, se eu tivesse essa ideia contrária, eles iam também, eu gostaria de ser respeitado, não gostaria? Eu não gostaria de ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para mim e me deixar ter a ideia que eu quero ter? Qual a opinião sexual, qual a roupa, o que for, eu quero ser desse jeito. Deus permite. Deus permite. Então a indulgência se expande, essa beneficência ela é muito mais profunda, se a gente aplicar isso em várias linhas do nosso dia a dia. Tá? E ele reforça aqui nesse texto, a indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Que essa caridade indulgente é o que a gente conversou lá no comecinho do nosso estudo hoje, a gente fazer pensando no outro primeiro, sem julgamentos, sem pensar que nós vamos ficar sem tentar, não, já que eu vou ficar assim, eu vou tirar só essa parte aqui, isso aqui já ajuda ele, eu também fico com um pouquinho. Não, ele precisa, é para ele. Ele está precisando. Essa ideia, né, que a gente consiga construir. E eu não acho que eu, Rafael, depois de ler esse texto, vou sair daqui fazendo desse jeito. Eu estou construindo isso em mim. Que nós vamos juntos construir isso. Tenho certeza que juntos aqui, estudando, refletindo, nós vamos cada vez construir mais um pouquinho, e mais um pouquinho, para que um dia nós cheguemos aonde, né? Grandes exemplos que eu já comentei, né? Esses grandes exemplos, conseguimos repetir os passos deles, sem sentir nada, pegar o relógio de ouro e doar, né? Pegar o dinheiro. Tem um trecho que a Lucimara fala muito para mim, acho que é da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela estava pedindo ajuda, pedindo dinheiro. A irmã Dulce, desculpa. A irmã Dulce. E ela estendia a mão pedindo. Aí teve uma pessoa que veio e cuspiu na mão dela. Que é justamente a ausência total de indulgência. E qual foi a reação dela? Ela falou, que bom, isso aqui você deu para mim. Eu mereço isso. Aí ela estendeu a outra mão. Falou assim, agora dá um pouquinho para as minhas crianças. Dê para elas agora. Será que nós conseguiríamos repetir o que ela fez? Se a gente não consegue hoje, vamos continuar trabalhando isso em nós, para que nós cheguemos nesse nível um dia. Para o que é da caridade material, quero-vos contar uma história do outro mundo, né? Então a gente vem trazer uma história para nós também como o primeiro texto. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações. E em sua morte serão pesados esses sacos, né? Como se fosse cúmulos, né? Dessas boas ações. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira,
Deus fez trazer os 2 sacos de cada um veio com o seu, né? Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continham nesse outro saco. Então os 2, né, comparados, né? Um bem cheio e um bem pouquinho, bem mirradinho, né? Como diz lá na minha infância, falava bem mirradinho. E cada um desses homens reconheceu o seu. Quando Deus trouxe a fronte deles, eles reconheceram. Eis o meu, diz o primeiro. Eu o reconheço, eu fui rico e dei muito. E o segundo homem disse, esse é o meu. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos foram colocados numa balança, e o mais gordo tornou-se leve, e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então, contra as leis da física que nós conhecemos aqui, né? Mas o saco mais pesado ficou mais leve, e o saco mais mirradinho era bem mais pesado que o mais leve nessa balança, né? Então Deus disse ao rico, aquele que doou bastante, né? Que o saco dele estava gordo, né? Deste muito, é verdade, mas deste por ostentação. E para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privastes de nada. Então ele deu bastante, deu da abundância que ele tinha, ele não se privou, deu da abundância que ele tinha. Eu tenho isso aqui abundante, eu não vou usar mesmo, posso doar, e com o intuito de, como nesse capítulo fala da mão direita e da mão esquerda, né? Quem estava sabendo de tudo, a mão, a perna, o braço, tudo, né? Tá tudo sabendo tudo que estava acontecendo, porque ele não escondeu nada, foi para realmente aparecer. Ele tinha isso dentro dele, tinha esse orgulho forte dentro dele. Vai para a esquerda, né? Nesse tempo, né? Ainda tinha aquela parte muito católica, né? De sentar à direita, sentar à esquerda, né? De Deus no julgamento, né? Então, Deus coloca ele na esquerda, né? Nesse texto. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola que seja contada ainda por alguma pequena coisa. Então, o que ele fez não foi desprezado. Ainda vale alguma coisa, porque ele doou, ele ajudou. Mas a maior parte do que ele já recebeu na terra. É como aprendemos no Espiritismo. Nós já ganhamos aqui o benefício dos homens. Eu já fui vangloriado, já fui de tudo porque eu fiz aquilo, já ostentei, já recebi, então ele já recebeu o que ele tinha para receber. Nada no espírito, ele não evoluiu nada, o orgulho dele não diminuiu nada. Então não tem como ele olhar para si e falar, eu progredi alguma coisa com isso. Ele ajudou, mas ele não progrediu como espírito, não lutou contra o orgulho que ele tinha. Depois, Deus disse ao pobre nessa história, deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Fez sem esperar nada em troca, fez porque a pessoa precisava, mais do que ele. Fez de amor àquela pessoa, que ela precisa, para você, resolve o seu problema. E se privou de muita coisa. O pouco que ele fez foi com todo esse sentimento por detrás. Tá? Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Esse é um trecho do Espírito Protetor, lá de Leão, 1861. Então é interessante essa comparação que esse Espírito Protetor traz para nós, né? Que a quantidade, tem um ditado que fala isso, né? A quantidade pode não ser melhor que a qualidade. Né? Qual é a qualidade da caridade que eu estou entregando, que eu estou fazendo? Qual é a qualidade daquilo que eu estou fazendo de fato quando eu vou ajudar o meu próximo? É com julgamento? É achando que ele não faz nada, todo ano a mesma coisa, toda semana a mesma coisa?
ou é com aquele ele precisa, ele não vê saída, ele não sabe como raciocinar, ele não sabe como sair desse problema. Mesmo que ele seja uma pessoa que teria oportunidade, porque muitas vezes, e eu vejo isso muito, né, no nosso processo de caridade, às vezes a pessoa até teria capacidade de fazer, mas ela não tem aquela coragem dentro dela, não tem aquela motivação. A pessoa pode estar com depressão, ela pode estar com a vida sofrendo, ou não tem confiança que ela pode fazer alguma coisa, que vai dar certo. E a caridade é mais do que dar essa ajuda material, é também dar confiança, é também dar auxílio moral para essa pessoa. Ela vai conseguir, ela é capaz. Ensiná-la a confiar em si mesmo, porque é difícil às vezes. Se é uma situação muito difícil, você já tentou várias coisas de várias formas, e você não conseguiu dar um passo adiante, você acaba tendo problema de confiança. Você não confia mais em você, que você vai dar o passo certo. E a pessoa fica estagnada ali, não sai do lugar. E muitas vezes a gente olha para ela e fala, pô, pode fazer qualquer coisa, mas pode cortar uma grama, mas pode fazer não sei o quê. Mas a pessoa não tem confiança. Então é complicado. A caridade ela pode ser muito mais do que a gente pensa que ela é.